Acho que já foi. Amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Deus concede nesta manhã, estamos aqui reunidos na presença de Deus Poderoso. Que Deus possa lhe abençoar nesta manhã. Que Deus possa te dar amor na vossa vida nesta manhã. Deus tem algo para entregar para você, para vós nesta manhã. Mais um dia de paz que nos Deus, que nos deu nossa vida. Mais um dia de vida que o Senhor concedeu a nossa vida. Às vezes, são graças a Deus, porque a gente dormimos, acordamos e levantamos e damos graças a Deus, né? Por mais um fôlego de vida na nossa vida. Mas esse dia, esse domingo, às vezes, imaginamos e pensamos, quantas pessoas nos levantam, né? Porque a pessoa não tem esse privilégio. Quantas pessoas no mundo aí fora estão morrendo, né? Sem ter esperança, às vezes, de pessoas de toda idade, né? Morrem. E nós, graças a Deus, todos nós que servimos a Deus, que confiamos no Senhor, temos uma certeza plena, convicção de Deus ter nos guardado, nos livrado do mal, dos perigos, né? Nós temos Deus guardado e refugiado por debaixo da sombra das asas, né? Estamos guardados por Deus, né? O a Bíblia fala no Salmo 91, né? Que nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque seus anjos darão a teu respeito para que te guarde em todos os caminhos, né? Por isso que Deus tem nos guardado na sua plena segurança em nossas vidas. Nós somos felizes, somos alegres, porque olhamos esse sol, hoje pela manhã, um sol muito bonito, lindo, né? Um sol que Deus nos dá, né? Graças a Deus. Eu quero deixar uma palavra para você nessa noite, nessa manhã. Essa manhã, que se encontra em Evangelho de Jesus Cristo São Lucas, capítulo 24, né? Uma palavra muito maravilhosa acerca da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim, ó, Lucas capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana alta, madrugada, foram ela ao túmulo, levando os aroma que havia preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexo esse respeito, apareceram-lhe dois varões com veste resplandecente. Estando ela possuída de temor, baixando os olhos para o chão, eles se falaram, porque busca entre os mortos que vivem. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém. Vemos que essas mulheres, pela madrugada, saíram para o caminho da sepultura. Eu digo que uma triste caminhada, né? Aquela mulher fizeram uma triste caminhada e imaginando, pensava, né? Sobre acerca de Jesus Cristo foi sepultado. Né? Mas ela descobriu ali uma descoberta maravilhosa, descobriu ali uma descoberta maravilhosa.
E quando chegaram ali, irmão, e viram realmente a pedra estava removida. Era pesado pelo meio do caminho. Quem removerá a pedra para nós? A pedra era pesada, é grande. Não tinha condição, né? E a sepultura estava guardada, lacrada, selada ali, e ainda os guardas ainda vigiando o túmulo. Mas ela chega lá, ela viram que a pedra já estava removida. Ela ficaram perplexa, espantada. E a Bíblia diz que elas entraram lá dentro da sepultura, lá no túmulo, e estava vazio já, não tinha ninguém, só os lençóis dobrados ali. E quando avistaram dois anjos que estavam ao lado, né? Os anjos perguntaram para ela: por que buscar entre os mortos os que vivem? Ó? Aquele anjo falou para aquelas mulheres: por que buscar o morto entre os vivos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos que disse na Galileia acerca que ia ser crucificado. Mas ele não se lembrava mais que Jesus falou. O discípulo, a mulher não se lembrava mais quem falou, mas os anjos se lembraram. Os anjos se lembraram e falaram para ela que vós disse que ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então elas pegaram e regressaram. E foram tristes, voltaram felizes. Felizes, porque o regresso dela foi feliz. Retornaram e falaram para os discípulos que ele não estava mais na sepultura, ele ressuscitou. O anjo falou para ela. E os discípulos correram lá para ver, realmente constatar, se ele estava no túmulo. E chegaram, não estava mais. Então é esta a esperança, irmão, nossas vidas, porque Jesus ressuscitou. E nossa pregação, nossa palavra é viva, porque sabemos que Jesus que está vivo entre nós, acerca da ressurreição dele. Jesus ressuscitou para nós dar vida eterna. Então a esperança nossa agora, irmão, Jesus foi ao céu. A Bíblia diz que sentou à destra do Pai, à direita do Pai. E ele intercede por nós, irmão. E ele enviou o Espírito Santo Consolador para estar conosco até o final desta terra, até o fim. Então a esperança você e eu temos. Jesus vem buscar uma igreja. Breve Jesus voltará. Jesus está às portas. Jesus vem buscar uma igreja na face da terra, uma igreja que é fiel, fidelidade do Senhor Jesus Cristo, vive em santidade do Senhor, uma igreja que vive na palavra de Deus. Então, se você tem essa esperança, você ser arrebatado a qualquer momento, qualquer hora, o Senhor virá buscar sua igreja, seu povo na face da terra. Que você esteja enquadrado nesta etapa, que possamos viver na esperança que um dia Jesus vai voltar. Então ficamos nessa expectativa em nossas vidas. Que Deus abençoe nesta manhã. Que Deus ilumine o seu coração nesta manhã. Que você receba a tua vitória, a tua bênção. Jesus nos libertou. Nós estamos livres para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Porque a Bíblia nos fala: conhecerei a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre.
e uma palavra muito central na minha vida, na tua vida nesta hora, quando o apóstolo João escreveu, quando Jesus falou para ele, e ele escreveu aquela palavra aí, João 14, 12, e disse, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, para a obra que eu faço, fará maior do que esta, porque eu vou para junto do meu Pai. Se vós pedir alguma coisa em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedir algo em meu nome, eu farei. Se vós me amar, e guardarei meu mandamento. Olha, o segredo de tudo isso que Jesus fez, você pode fazer, é você amar a Deus e guardar seu mandamento. Amar a Deus e guardar seu mandamento. Amar seu próximo a ti mesmo. Confiar em Cristo. Entregar teu problema, a tua causa ao Senhor. Saber que o Senhor pode fazer tudo para a tua vida. Deus está no controle de toda situação nesta noite na tua vida. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei se você está passando problema conjugal, material, financeiro, material, doença no lar, na sua casa, na sua família. Mas sabe uma coisa? Se você confiar a Deus nesta manhã, Deus vai entrar com grande providência, Deus vai agir e trabalhar nessa área, na tua vida, na tua casa. Se você acreditar e crer no milagre de Deus, somente Ele pode fazer milagre nesta manhã na tua vida. Talvez você acordou nesta manhã, talvez triste, arrasada, destruída, totalmente desesperada, mas confia no Senhor, que Deus vai entrar nesta ação, na reação na tua vida, nessa área em que você está passando. Deus vai entrar. Só espera e confia nele. Deus vai te dar vitória na tua bênção e vai surpreender grandemente tua vida nesta manhã. Você nem pensa, nem imagina quanto Deus vai fazer na tua vida algo extraordinário que você possa possuir, tomar posse da tua vitória nessa manhã. Eu quero orar em teu favor e apresentar a Deus nessa questão, nessa causa, que é solúvel para ti, mas para Deus nada é impossível nesta causa na tua vida. Se você é desempregado, talvez você imaginar amanhã eu vou correr atrás de emprego, vou atrás para que Deus possa abrir a porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A Bíblia diz que Ele põe diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, receba essa palavra profética hoje na tua vida, nessa manhã. E que possa amanhã você sair e encontrar a porta aberta e o Senhor vai endereçar tudo e você vai tomar posse dessa vitória, essa bênção da tua vida. Essa bênção alcançando todo dia da tua vida. Assim, se você acreditar e crer no milagre do Senhor. Feche seus olhos e confie no Senhor. Quero orar, seu favor, e colocar na palma das mãos o seu problema, a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. Amém? Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, nesta manhã, Deus, apresento essa pessoa que está passando por situação difícil, Senhor. Eu não posso nada fazer, Senhor, mas apresento a Ti, Senhor da glória, essa questão, esta causa, Senhor. Tu possa entrar com providência imediata, Senhor. Que essa pessoa receba essa vitória, Pai, para que Tu nome seja glorificado nessa pessoa, Pai Celestial. Essa pessoa que está enferma, Senhor, está acamada, Senhor, está no leito da enfermidade, Senhor, tem poder para arrancar esse mal, essa enfermidade. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo mal, Senhor da glória. Tu és médico dos médicos, Tu és doutor por excelência, Senhor da glória. Não há enfermidade, uma doença que não possa tirar, Senhor da glória. Que essa pessoa receba a bênção, a vitória, a cura, a saúde fisicamente na sua estrutura, Pai. Deus, eternamente peço, Pai, essa pessoa que está desempregada, Pai Celestial.
Amado querido Jesus, tu possa abrir a porta, Pai. Às vezes está recebendo o seguro-desemprego, Pai Celestial, mais pouco mês, Senhor. E depois fica esperando, Pai, uma porta aberta. Tu pode abrir a porta, Pai Celestial, e vai facilitar, Senhor Deus, e vai entrar providência nessa pessoa, Deus. E essa pessoa possa testemunhar pela vitória, Senhor, pela bênção, Senhor, que tu vai conceder, meu Pai Celestial. Deus eterno, é corrida semana, meu Pai, amanhã em diante, Senhor, essa pessoa, Pai Celestial, possa chegar na porta aberta, Senhor. Já dá a bênção, a vitória, meu Deus, na mão dessa pessoa, Pai Celestial. Deus, aqui estão passando por um problema tão difícil na família, Pai Celestial. Aquela família, Pai Celestial, está pensando, Senhor, glória, a se desquitar, divorciar, Senhor, glória, a separar, Senhor. Meu Deus, meu Pai, entra nessa área, Senhor. Entra, meu Pai Celestial, na família, Pai Celestial, abençoando, Pai, a mãe, o Pai, os filhos, Pai Celestial. Deus eterno, tu estende tuas mãos poderosas, Pai, alegrando esta família, Pai Celestial, glória a Deus. Ajudando este, meu Pai, a decorrer suas vidas, Pai Celestial, cotidiana, Pai Celestial. Deus eterno, Deus, para que nada falte nessa família, Pai, o sustento, meu Deus, mas que eu possa, meu Pai, grandemente abrir as portas, Pai, com facilidade, Pai Celestial. Deus, neste momento, vamos iniciar a escola dominical, meu Deus, pelo professor Jônio, pastor Jônio, Pai. Vai iniciar, Pai Celestial, que vai nos ensinar a sua palavra, Senhor da Glória. Vai aprendermos, Senhor da Glória. Abençoe os ouvintes neste momento que estão na internet, meu Pai. Estão, meu Pai, nessa transmissão, Pai Celestial. Que receba a vitória, a bênção na sua vida, Pai. E eles possam, Pai, glorificar o teu nome, Pai, porque a bênção já chegou, Pai, na mão dessa pessoa, Pai, porque essa pessoa acredita no milagre teu para fazer, Pai Celestial. Exalta, honra, restitui, Pai, essa pessoa, Pai, que está esperando algo teu, Senhor da glória, Pai. Eu te rogo, eu te peço, Senhor, essas bênçãos que Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Que Deus possa estender sua mão na sua vida, na sua família. Agora vamos ouvir e aprender a palavra nessa manhã, pelo professor pastor Jônio, que vai ministrar sua palavra, o estudo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém. Amados, a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o estudo do livro de Gênesis, que faz parte do Pentateuco. Você sabe o que significa Pentateuco, Penta, 5, Teuco, receptáculos ou livros, onde se guardava os rolos. E hoje nós temos a facilidade de ler a Bíblia como ela se encontra, mas naquele tempo era através de rolos, as pessoas tinham que saber onde estava escrito. Nós já falamos sobre a criação, que alguns dizem que é a recriação, falamos sobre o pecado de Adão e Eva, falamos sobre o primeiro homicídio que aconteceu na terra através de o que Caim havia feito em relação ao seu irmão Abel, e como Caim encontrou sua esposa, que as pessoas leiam os fatos como se fossem fatos imediatos, rápidos, e a pessoa acaba não entendendo. Se Adão e Eva tiveram Caim e Abel, como é que Caim mata Abel e logo em seguida ele encontra uma esposa? Não aconteceu tudo muito rápido. Explicamos essas partes, que ele ficou errante pela terra, chegou na região chamada Nóden. Nóden no hebraico significa andar pelo mundo, e nesse tempo que ele está errante pela terra, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e ele deve ter casado com uma das suas irmãs ou sobrinha. E aí ele começa uma civilização chamada a civilização dos filhos dos homens. Aí Adão e Eva, pela narração bíblica, tem um terceiro filho lá que se chama Sete, e de Sete veio Enos, e Enos começaram a invocar ao Senhor,
E aí, dentro dessa convocação de santidade, de um povo mais separado para servir a Deus, foram chamados filhos de Deus. E aí os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tiveram relações entre elas e houve aquela junção, houve aquela mistura entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Nós explicamos aqui nas aulas passadas que os filhos de Deus e os filhos dos homens eram as duas civilizações. Civilização dos homens, a civilização que foi edificada lá com Caim, que teve o seu filho Enoque, e temos aqui a civilização de filho de Deus, que é a civilização de Sete. Só que essa é uma corrente de pensamento que eu quero crer e que a maioria dos teólogos creem, mas existe realmente uma outra corrente de teólogos que dizem que filhos de Deus eram anjos. Aí você fala, não, mas essa é um conceito, essa é uma explicação das Testemunhas de Jeová. Infelizmente, não é das Testemunhas de Jeová. Existem pastores da Assembleia, pastores da Batista, que creem nessa corrente que eram anjos. Então, é uma questão teológica. Eu faço parte da corrente que crê que eram as duas civilizações. Filhos de Deus e filho dos homens. Filho dos homens, civilização de Caim. Filho de Deus, civilização de Sete. Para mim, isso já está resolvido. Embora que teologicamente há uma confusão teológica quando se conversa sobre isso. Mas eu vou continuar ainda crendo que as duas civilizações. E aí, saindo do capítulo 6, a gente dá continuidade ao capítulo 7 de Gênesis, que vai falar sobre o dilúvio. E sabemos que o dilúvio é um acontecimento histórico. Por mais que a pessoa não creia na Bíblia e diga que isso aqui foi uma invenção, que isso aqui não aconteceu, essa é a liberdade que a pessoa tem de afirmar isso. Mas se nós olharmos os relatos de outras civilizações, as civilizações dos babilônios, as civilizações dos que estão lá no Egito e de outro lugar, a gente vai ver que há sempre uma história por trás daquele povo, pelo conhecimento que aquele povo tem, que houve realmente uma inundação na terra e houve um dilúvio. Então isso não é texto fechado e dizer nunca aconteceu. Tá bom, se nunca aconteceu, como explicar as inundações que esses povos antigos declaram? Eu não estou nem falando de Bíblia, estou falando de outras civilizações, que daqui a pouco eu vou citar alguma dessas civilizações, desses povos que citaram que houve realmente um dilúvio na terra. Tem muitos achados arqueológicos que falam acerca de mudanças no solo, de coisas soterradas por inteiro, árvores de cabeça para baixo, quase nascendo foram soterradas dessa forma. Como isso é possível? As camadas de solo, tem todo um estudo por trás disso, comprovam que realmente aconteceu um dilúvio. Então aqui no capítulo 7 diz o seguinte: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então aqui no primeiro versículo do capítulo 7, há a diferença de como você pode ser poupado, a diferença que traz como você pode ser separado de umas coisas que não são consideradas certas. Então a família de Noé, Deus reconhecia que ele é justo, e por isso é justo. No meio daquela civilização ele é poupado. Então a justiça sempre prevalece onde há a injustiça. Aí depois ele tem aqui uma ordem que diz aqui no versículo 2: de todo animal limpo levará contigo 7 pares.
Isso é importante observar. De todo animal limpo levará contigo 7 pares, macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, um macho e sua fêmea. Então, em cima desse texto e em cima de outros versículos aqui, a gente vê sempre os desenhos em quadros e tudo, que Noé havia só escolhido só um casal de cada espécie para entrar na arca, digamos, o pato e a pata e foram, o cachorro e a cadela foram, e o boi e a vaca foram. Mas se nós percebemos aqui, isso não condiz com o relato bíblico. O relato bíblico é que foram levados 7 pares, e esses 7 pares não eram de animais diferentes. Às vezes ele poderia ter levado muito mais de uma vaca, muito mais de um boi, e assim por diante. Então, ele organizou em 2. Mas isso não significa que o primeiro casal era um cachorro e uma cadela. E depois, o segundo casal era um boi e uma vaca. E depois era uma égua e um cavalo, sei lá, por aí. Então, as pessoas trazem muito esse conceito porque esse é o desenho que se encontra, mas ele levou muito mais animais ali dentro da arca da mesma espécie. Então a gente não pode pegar isso radicalmente só ali, e dali começou um cão e uma cadela, e esse cão e cadela, depois que saiu da arca, começaram a se produzir. Não. Aí fica uma coisa muito reduzida pelo texto que nós acabamos de ler, e de todo animal limpo levará 7 pares limpos. Então não afirma que animais eram esses. E também havia do céu 7 pares, machos e fêmeas, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E de superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então a arca está construída, houve toda a zombaria, porque realmente nós falando acerca do dilúvio e dizendo assim, esse povo é muito bobo. Por que não creram que aconteceria o dilúvio? Quando nós falamos no tempo que nós estamos, é muito fácil julgar. É muito fácil dizer que eles foram ignorantes e por isso acabaram perdendo a vida pela escolha que fizeram. Mas o povo naquela época, naquele tempo, pela quantidade de chuva que acontecia ali, pela extensão de terra e pelos pequenos lagos e rios, era impossível haver uma inundação naquele local. Então o povo diz, como é que pode aqui encher tudo isso aqui? Como isso é possível? Eles não tinham assim, o conceito que nós temos de águas subterrâneas. Você sabe, você cava um poço aqui, você encontra água na parte de baixo. Eles também não tinham totalmente o conceito de quanta quantidade de água existia nas nuvens. Porque até então, quando houve a recriação, você vê lá de haja luz e aquelas camadas tão grossas de luz, de nuvens, que impedia os raios solares entrarem na Terra, era bem intensa. E ali a gente não tem nenhuma dúvida que a quantidade de água, de líquido que ali havia era muito grande. Até que algumas partes foram se abrindo para entrar o raio solar, até que no 4º dia se torna totalmente visível o Sol e a Lua para qualquer ser vivente que havia sobre a Terra. Então toda essa água da parte de cima, com toda a água que vinha da parte de baixo, encheria a Terra facilmente. E isso não é novidade. Uma pergunta. Os animais aquáticos, eles foram ou não? Não. Nenhum entrou na arca? Nem os aquáticos continuaram e não morreram. Foram os de vida que habitam sobre a terra. Mesmo com toda a inundação, eles não iriam morrer? Não. Então o jacaré também... Não, se existia jacaré naquele tempo, eu estou falando assim, todos os peixes que rastejavam por terra
Esses morreram, segundo o relato bíblico. Mas os que viviam já na água, os peixes que viviam na água, peixes que eram da água mesmo, que não sobrevivem fora da água, esses não morreram. Porque como é que eles vão morrer afogados? Não, eu só estou falando assim. Porque às vezes quando a água está imunda, né? A água imunda, os peixes morrem. Mas só que aí, eu não estou falando assim, pode até ter acontecido de algum peixe ser soterrado ali, mas só que a quantidade de água era muito grande para a quantidade de sujeira. Se você for ver a altura, se você ver aí a altura das águas que subiram, acima dos altos montes. Então alguém disse que foram 7 metros, uns dizem que foram 6 a 7 metros acima dos maiores montes. Quanta quantidade de água não houve aí para encher toda a terra? Recolheram as aves do céu. Algumas. Já existia dinossauro? Dinossauro? Tem 2 pensamentos para a questão de dinossauro. Uns dizem que os dinossauros serem muito grandes, esse é um conceito de alguém que fala por aí, eles não poderiam entrar na arca. Então morreram no dilúvio. Alguns dizem, não estou afirmando nada. Outros dizem que é possível que alguns dinossauros, do tempo da era dos dinossauros, tenham entrado na arca, mas não aqueles dinossauros que faziam mal ao homem. Porque alguém aí descobriu animais totalmente estranhos no dia de hoje. E alguém liga eles aos dinossauros. Então, se isso tem uma coisa a ver, então algum desses filhotinhos pode ter entrado na arca, mas não aquele tipo de dinossauro como nós conhecemos nos filmes que faziam mal ao homem. Isso também é um conceito que alguém diz aí. Ok, esse é o segundo. O terceiro conceito é que os dinossauros foram destruídos na queda dos meteoros. Esse é o mais científico que eu aceito. E esses meteoros que caíram, alguns teólogos atribuem à queda de Lúcifer. Eles caíram como se fossem raios e trouxe todo esse caos da Terra que aí Deus precisou recriar. Também é uma teoria. Então, aí tu escolhe. Em cada país tem animais que sobrevivem ou que vivem num determinado local lá e o outro país não existe. Como é que poderia ali só naquele meio ter vários? Se aí enchesse toda a terra, lá no outro país onde foi inundado, como é que depois apareceu vários animais, sendo que esses animais não foram... Sim, esse teu questionamento sobre os animais que existem em um país, outros países não existem e tal. E lá não existia, lá no Oriente Médio. Sim. Quando a gente vai para a questão do dilúvio ser universal ou local, que entra a questão. Quem crê que o dilúvio é universal vai falar exatamente isso que está falando. Mas como é que pode? Tem animais diferentes aqui e ali. Então não foi universal. Foi local. Só para exterminar aquele povo ali. E os animais continuaram vivendo em outros lugares normalmente. Agora, quem aceita num dilúvio universal, toda a terra ficou inundada e tudo que rasteira pela terra faleceu, exceto a família de Noé, segundo que a Bíblia afirma. E aí, conforme eles saíram da arca, foram povoando, os animais foram se espalhando, e aí entra um pouco do que as pessoas creem na evolução, que o animal, embora ele não se torne outro, mas ele vai tendo modificações conforme o clima e o ambiente daquele lado. Aí vai alterando não sei se eu posso afirmar que é a genética, como aqueles animais vão se evoluindo conforme a sua descendência. Aí o que mais prevalece aqui e o que não prevalece ali. Ou seja, o urso polar, aquele lá na Antártica, que é um lugar muito frio, ele sobreviveria aqui no Brasil? Não. Não tem, então não tem. Mas se o primeiro urso que chegou lá
e não se adaptou, e a sua descendência foi se adaptando e ele ficou como nós já conhecemos, que a maioria é branco, né? Dizem que tem uns escuros, mas o que a gente vê é o branco. Já que para a parte lá das Américas, que a gente conhece, os ursos, eles são marronzados, mais escuros. Então a gente não sabe explicar essa diferença de espécie, a não ser que esteja relacionado ao local, ao ambiente, à genética e como isso fosse modificando. Agora, aí tu precisa aceitar, ou tu aceita o dilúvio local. Porque, tipo assim, se for universal, sim, vamos supor que os animais que moravam aqui não tinham como sobreviver nenhum aqui, a não ser os aquáticos, né? Sim. E aí depois como foi que foi chegando aqui? Aí depois tu vai ver aqui que quando eles os animais saem da arca, eles começam a povoar a terra. Eles começam a se espalhar pela terra. Agora, quanto tempo se deu para eles se espalharem, para encher toda a terra, nós não sabemos. Sabemos que antes era tudo junto. Só que tem teólogos que falam que quando eles eram tudo junto, mas depois do dilúvio, acreditam que houve esse afastamento de terra de um continente para o outro. Quando é que isso se deu, eu não sei dizer e não sei afirmar em que ano e em que dia aconteceu esse afastamento de terra, quando as terras eram todas juntas. Se foi antes do dilúvio ou foi depois do dilúvio. Porque quando Deus cria a terra, ele fala para essa porção seca, mas ele não falou sobre separação de terra para terra. Ele houve separação sim da água e terra. E a água fazia essa separação. Agora, em que sentido as pessoas querem crer? Se é em relação ao continente, continente sim. Apareceu a porção seca, sim, apareceu os continentes. Tudo junto. Agora, como eles se separaram, se foi por causa do dilúvio ou conforme o passar do tempo, com as vibrações das placas tectônicas, também eu não sei se isso tem a ver com a separação de um continente para o outro. Só medindo agora para ver se vocês estão continuando se afastando. Aí não dá para saber. Mas sabemos que a segunda Bíblia fala que os animais saíram da arca e foram povoando a terra. E depois foram se adaptando. Onde eles chegavam, tinham que se adaptar ao clima daquele local. Onde era quente, onde era frio. Os animais foram, as pessoas foram, o ser humano não foi se adaptando também. Um esquimós é diferente de mim que vive no frio. Totalmente. Diz que a estrutura dele, eles são pessoas mais baixas, tem um tipo de aspecto diferente do meu por causa do lugar onde eles vivem. E aí? Ou a gente crê na Bíblia ou não crê. Porque tudo começou por aqui. E foram se espalhando pela terra. E aí existe toda essa diferença de raça. Diferença de raça não, mas diferença de raça é muito pesada. Porque raça só existe uma, que é a raça humana. Diferença de etnias, que é povos. Tudo partindo daqui. Aí nós temos que estudar um pouco, outra aula eu vou trazer aqui tal de Bezinho e Bezão, que é o A pequeno e o A grande, que é o predominante com o outro que se une e faz o cruzamento para ter ideia, digamos assim, une aqui um negro com uma mulher branca, faz como fosse a mulher branca fosse azinho e o negrão fosse azão, que é o A grande, com mulher, o Bzinho, que é o B menor com o B grande, aí para ver qual é que sai aqui a descendente, e se é possível sair. Existia dragão nessa época? Dragão? Os dragões eles são muito associados aos dinossauros. Só que aí entra um pouco de mitologia e coloca asas e fogo saindo pela boca. Porque a mitologia ela dá um enfeite, ela traz um pouquinho mais. Aí existe o dinossauro. Aí para ficar mais interessante, bora colocar uma asa nesse dinossauro. Bem que existia uma espécie de dinossauro, que eu não sei dizer o nome dele aqui, que voava. Mas não diz que ele soltava fogo pela boca. Né? Então existe todas essas coisas. Então as coisas existem, um homem acrescenta alguma coisa através da mitologia. Um homem era assim, vai desenhar sobre um dinossauro. Né? Mas tipo esse dinossauro.
Seria interessante colocar fogo na boca dele, jogando fogo. Interessante isso. Mas não existe assim, pelo menos que eu saiba na história, que existiu realmente algum animal que soltasse fogo pela boca, que ele pudesse produzir essa chama no ventre ou em qualquer lugar, parte do corpo aqui, e soltar. Não sei, você sabe? Tem uma cidade aí que é só monge. Só baixinho, sabe? Como se de baixinho. Agora, aí realmente é incrível, né? Como é que a pessoa nasce aquelas exames, tudo aí. Sim, tem, tudo tem muito a ver com essa da genética. Uns atribuem ao clima, outros atribuem ao ambiente. Precisa fazer um estudo bem aprofundado para saber realmente do que se trata. Então aqui Deus manda Noé construir uma arca. E todo mundo fala, uma arca, mas como é possível botar todas as espécies lá e dar origem a todas as espécies que existem aí? Existe muito mais espécies do que a gente imagina aí. Aquele tempo antigo tinha serrote, martelo, sim. Aí, tem essa parte aí de como Noé construiu a arca. Uma coisa incrível. Na realidade já existia pequenos rios e tudo. Os babilônios, na tradição babilônica, eles já tinham o conceito de embarcação. E aqui um livro que eu li, eles falando que como Noé morava ali em Fara, que é ali de perto do rio Eufrate com o rio Tigre ali, então ele teve esse entendimento. Quando Deus disse, constrói um navio, ele não falou, o que é isso, navio? Ele sabia do que se tratava. Constrói um barco, ele sabia o que era barco. Deus não mandou ele fazer uma coisa que ele não sabia que existia. Existia naquele tempo. Só que aí tem aqui as medidas essas medidas aqui, eu já vi em lugares diferentes, eles sempre trazem uma medida diferente. Porque côvado, como eu falei para vocês, côvado pode ser 45 centímetros, o côvado pode ser 46 centímetros e o côvado pode ser 44,4 centímetros. Então nós não sabemos a medida exata de um côvado. O mais aceito por todos, assim, os estudiosos, mas também isso não quer dizer que seja verdade, é 45 centímetros. Então aqui a Arca de Noé media 1,38 m de comprimento. Tem por aí que diz que é 1,50 m. Você vê que é 138 metros. Um metro não, 1 metro. Não. Eu errei aqui. É 138 metros de comprimento e 23 de largura e 24 de altura e 65 mil metros cúbicos. Aí, como existiam 3 andares, né? Então eles dizem que era fácil ter colocado ali pelo menos de 6 a 7 mil espécies ou até mais. Era um barco bem grande. A gente fazer aqui na rua, onde é que vai bater isso aí? 138 metros. 138 metros que esse livro está dizendo. Mas lá, uma vez que tem lá, ele está falando que é 150 metros. Aí vamos ver se é 150 metros ou 138. Se for 150 é maior ainda. E aí daqui está dizendo 23, outro fala 24, outro fala que de largura também 15 e assim vai. De altura, 14 metros de altura. Tu acha que é baixo? Uns falam que é 15. Tu acha que é baixo? 14 metros de altura? 14 metros. De altura? Daqui para cá dá uns 3 metros. É 14. 14 metros é muita coisa. 14 metros. 9, 12. Aqui em casa, acho que a do rapaz não tem nem 100 metros aqui, né? De altura essa casa aqui. Isso aqui dá uns 6 metros. Muito alto. Então, segundo que eles fazem essa conta aqui por causa dos côvados. Então não dá para saber. Então eles dizem que, segundo a tradição, a casa de, como eu falei para vocês, Noé ficaria nesse Fara, né, no Eufrate,
que ele fala que é 112 quilômetros ao noroeste do local do Éden. A distância que eles estavam separados ali. Se a gente fosse fazer um cálculo, eles fazem cálculos aproximados. Então, todo esse cálculo aqui que os teólogos falam é aproximado. Então, eles dizem que é 112 quilômetros ao noroeste do local do Éden. Do Éden para eles estavam 112 quilômetros. Flutuando mais de um ano já. Hã? Mais de um ano ficar flutuando. Aí tem uma contagem que eles dizem que ficaram 1 ano e 17 dias, mas ficou mais de 1 ano. Então uns dizem assim que eles passaram quase 5 meses vagando, e depois que eles ficaram lá no monte, passaram uns 7 meses, que ficaram mais tempo lá até secar totalmente, quando ficaram lá no Monte Ararat, até secar, ficaram mais tempo lá do que quando eles estavam vagando. Mas encontraram o barco nesse monte? Até hoje há um relato aí que os russos, lá na Armênia e tal, viram, mas não há comprovação de que esse barco realmente esteve lá, né? Então, isso é só relato de alguém que viu. Tem até aqui um relato do barco aqui, mas da arqueologia, deixa eu ver se eu encontro por aqui. Eles falam acerca do achado, mas é apenas uma opinião, não dá para se falar com certeza o que realmente é. Então aqui sobre os animais, né? Então aqui fala aqui, ó, foi uma tarefa gigantesca construir a arca, reunir os animais e armazenar alimentos necessários. Noé e seus 3 filhos não podiam fazer isto sozinhos. Então alguém acredita aqui que quando Noé estava fazendo, teve algumas pessoas que, embora não tenham se envolvido lá para entrar, mas ajudaram. Sabe assim, eu te ajudo, mas eu não quero me envolver nesse negócio aí. Sabe aquela pessoa que vem aqui para a igreja e diz assim, eu não quero seguir muito essa igreja, mas eu dou meu dízimo aí. Eu conheço muita gente que não é evangélica que paga dízimo. Paga dízimo, mas sabe que isso não garante salvação. Teve algumas pessoas que realmente devem ter ajudado, mas não se envolveram. Talvez eles devem ter implorado, não, vem, não entro. Não, se eu quero entrar nessas coisas. Vamos só ajudar vocês daí, porque, sabe, a gente se conhece há muitos anos e não entraram na arca e acabaram também padecendo. E aí, o que acontece? Não tinha como encher ali, não tinha como acontecer um dilúvio. E aí tem aqui o capítulo 7, do versículo 6 até o 8:19, fala assim, e romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então, a água que já existia, com as águas que vieram de baixo, somado às águas que vieram de cima, a terra encheu facilmente. Aí como fala aqui, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, versículo 11. O vale do Eufrates quase podia ser chamado Istmo do hemisfério oriental, onde o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico se aproximam um do outro e quase dividem a África ao sul da Europa e a Ásia ao norte. A região montanhosa da Armênia é quase idêntica a um sistema insular, com mares Cárpio e Negro ao norte, e o Mediterrâneo a oeste, e o Golfo Pérsico e o Oceano Índico ao sul. Um rebaixamento cataclísmico da região faria que as águas desses mares a invadissem enquanto de cima se derramava a água da chuva. Então, o maremoto e todas essas situações que devem ter acontecido aí, acredita que deve ter inundado toda a terra. Agora aí, como eu disse, quem quiser crer que o dilúvio é universal, que encheu toda a terra, existe corrente para isso.
Quem disser que não, que foi local, existe corrente teológica para isso. Aí vocês só precisam acreditar, escolher e crer e estudar. Para ver assim, não, eu creio que foi universal, aí tá bom. Então vou estudar isso aqui e explicar como aconteceu alguns achados arqueológicos em outro local onde você acredita que o dilúvio não chegou lá. Aí tem uns teólogos que são mais espertos, dizem assim, não, tudo bem, aconteceu o dilúvio aqui, então a família de Noé aconteceu. Em outro lugar aconteceram dilúvios diferentes. Aí esse é um argumento, né? Então, só para a pessoa tentar provar. Eu acredito foi universal, porque a Bíblia falou que todas as aves, né, que voam, reconhecem, né, o macho e fêmea, a árvore. Então, assim, não reconhece as aves, elas voavam para outro lugar para escapar do dilúvio. Mas se Deus mandou recolher as aves do céu para não morrer, se ficasse ali, né? Eu ficar extinta, né? Porque se o sol dilúvio ali, tudo bem, mas se o universal, as aves todas morreram, onde ia pousar, onde ela ia se abrigar, onde ela ficar. Porque ela 40 dias, 40 noites chovendo, ela morreu. Morreu, né? Sem alimento, sem a chuva cair. Muito tempo, morreu afogado. Muito tempo chovendo. Então, que fala a extensão do dilúvio. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Quem está falando isso é a Bíblia. A Bíblia está falando que todos os montes do céu foram cobertos. E pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Toda a carne. Todos os montes da onde? Do céu ou da terra? Todos os montes da terra. E aqui, ó. Todos altos, né? Falou altos, montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Todos os montes. Aí a pessoa pensa um pouco. Isso aqui está em Gênesis capítulo 7, 19. Uma coisa assim, espécie, se o dilúvio encheu toda a terra, né? É que essa água ficava redor da terra. Era tudo bem seguro. Uma coisa, não sei não. Aí, ó, e foram estas, sem dúvidas, olha, as palavras com que Sem narrou ou escreveu a história do dilúvio a seus filhos e netos, e contou como viu. Temos de interpretar a sua linguagem conforme a sua própria geografia? Aí a gente tem uma escolha. Ou conforme a geografia de hoje? É outra questão. Toda a raça, exceto Noé e sua família, foi destruída. Então, aqui está falando que só a família de Noé escapou. Então, nós temos duas questões aqui. Quem escreveu só tinha um conceito do local de que só a família dele sobreviveu, que a família de Noé e outras famílias por aí não sobreviveram? Não, ele está falando o que ele sabe e o que ele está vendo. Então, ele narra isso foi passado para Moisés e Moisés levou à frente. Aceitando a narrativa como está na Bíblia, houve só 10 gerações desde Adão. O primeiro homem desponta a meio primitivo para viajar como podia, uma família. Em 10 gerações, povoou a terra inteira e muito provável que a raça não se tivesse espraiado para além da bacia do Eufrates. De que ele está dizendo? Que quando Deus criou Adão e Eva, aí tem a geração de Caim, de Abel, e eles acreditam que, ainda que aquela civilização tenha povoado toda aquela região, eles acham que não dava, que eles que estão de 10 gerações, eles não acreditam que daquelas 10 gerações já tenham saído para outro lugar. É quem crê no dilúvio universal. Eles acreditam que não deu esse tempo de se espalhar por todo lugar. Então, o povo estava ali, se desenvolveu ali. Então, habitante, pensam alguns que o dilúvio cobriu, de fato, a terra toda, como hoje o conhecemos, edificado como a última grande modificação, havendo no nível do solo, o fim da era glacial em 10.000 antes de Cristo. Porque através da família de Noé, para povoar a terra,
Acho que levou muitos anos mesmo para constituir aquela família para povoar a terra, né? Só a família de Noé. Agora tem que ser a mulher de Noé, haja filho. Haja filho nascendo. Porque teve os filhos que foram povoando, né? Pois é. Já há bastante tempo. Mas acho que Noé deve ter mais filhos, né? Agora a Bíblia não diz. O filho, a nora, mas tem os filhos também, quando você tem a mulher tem mais filhos, né? A Bíblia fala que ela tem mais filhos, velho. E você tem filho, né? O que é interessante é que esse livro aqui, Manual de Halley, ele é um livro bem interessante e também traz aqui assim o tempo passado na arca, assim, como é que dá para saber assim um cálculo aproximado na arca. Ele fala assim: Noé entrou na arca nos 7 dias antes de começar a chover. Capítulo 7, versículo 4 e 10. A chuva começou no 17º dia do segundo mês do ano 600 de Noé. Noé tinha 600 quando começou a chover. Capítulo 7, versículo 11. Choveu 40 dias, capítulo 7, versículo 12. As águas prevaleceram 150 dias, capítulo 7, versículo 24 e 8 e versículo 3. A arca repousou no 17º dia do 7º mês, que é o capítulo 8, versículo 4. Os picos dos montes começaram a ser vistos no primeiro dia do 10º mês, que é o capítulo 8, versículo 5. Removeu-se a coberta da arca no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, de 600 a 601, de Noé, já passou um ano. Saíram da arca no 27º dia do segundo mês, do capítulo 8, do 14 ao 19. Então ele dá aqui uma contagem aproximada. Na arca passaram 1 ano a 17 dias. Cá ele faz uma contagem aproximada. 5 meses vagando e 7 meses no monte. Quer dizer que começou a aparecer um monte. Que altura tem esse monte? Uns falam que é 5.300 metros esse monte tinha, o Monte Ararat. Uns falam que é 5.610. Esse livro fala que é 5.610. Eu lendo a Bíblia lá em casa, o autor fala que é 5.300. Diminuiu um pouco, né, a altura do monte. Eu vou ficar com esse daqui que é um pouco mais alto. Depois vocês veem direitinho na medida atual, porque como é que vai medir um monte? Tem que ser bem. Por isso... A arca saiu do Oriente Médio? Ou ficou ali girando só no meio do Oriente? Não, ficou ali. Então a arca... Assim, se a água vai, né? E não tem controle. Sim. Ou ele tinha controle, né? Tem aqui alguma coisa para... A distância... ou ia para onde a água levava, ele ia... Sim, não tem. Então, da onde a arca saiu para onde ela ficou, eles dão aqui quase mais de 800 quilômetros de distância. Entre onde a arca ficou, onde a arca saiu, porque ela ficou vagando, até chegar na Armênia. Então, tem que fazer uma contagem. Lá onde provavelmente ele morava ali a Babilônia, por ali. Então depois, como foi na Armênia, eles moraram naquela terra da Armênia e dali... Aí dali foram se povoando, para te ver que... Na Armênia? Sim, eles saíram dali, mas não ficaram ali. Eles foram povoando. E como é que eles sabiam voltar, sendo que naquela época não tinha todos os aparatos para chegar? Os antigos são muito mais inteligentes para calcular rotas do que nós. Nós precisamos de celular, a gente precisa de qualquer tecnologia. Naquele tempo a tecnologia dele era as estrelas. Eu olhava para o céu. Toda aqui olhar para o céu, olhar para a direção do sol. Sim, as estrelas. Tu nunca viu as pessoas saberem, existe o Cruzeiro do Sul. De acordo com como ele está lá, esse aqui é o sul, aqui é o norte, aqui tudo, eles andavam através consultando os astros.
Nós não, que já temos tudo com facilidade. Eles olhavam para o céu, simplesmente para o céu. Eles tinham até conceito de vento. A gente não tem nem conceito de vento, basicamente a gente sabe de onde vem, para onde vai. Você vai para o céu, o sol a gente sabe nem se é meio-dia, se é uma hora. Eles só olhando para o céu e sabem, ó, é meio-dia. Esse sol vai se pôr ao norte ou se pôr ao sul. Eles sabiam. Então eles tinham todo esse conhecimento. Então não saiu daqui, foi logo ali. Não saiu daqui, a marca estava aqui em Carapicuíba. Aí chegou ali onde o Bruno trabalha, no 24 ali. Uma hora daqui para lá. Então, só tu fazendo 800 quilômetros é muita coisa. Eu voando às vezes 3 quilômetros, já dá quase aí umas 18 quilômetros, por aí, já dá quase 3 horas, 4 horas andando, imagina uma arca. Então, o que eles falam aqui? Olha lá, que eles dão assim aproximadamente, ó. O Monte Ararat, depois de vogar 800 quilômetros a mais além do local onde partira. Então ele dá aqui a contagem de 800 quilômetros. A arca saiu daqui até chegar na Armênia. Eles fazem uma conta aí de 800 quilômetros. Então eu vou ler aqui. Depois de vogar uns 800 quilômetros a mais além do local de onde partira, a arca repousou no pico de um monte da Armênia, chamado Ararat, e a cerca de 322 quilômetros ao norte de Nínive. Então, de Nínive estava 322. Lá de onde eles saíram até chegar nesse Monte Ararat, 800 quilômetros. Esse monte tem a altura de 5.610 metros e seu sopé fica a cidade chamada, aí tem a Nexuana, que eles dizem que lá, acredito que está o túmulo de Noé. Nessa época já existia vulcão? Vulcão? É uma boa pergunta. Para existir vulcão tem que ter terremoto. E tem aquele maremoto. Maremoto são vibrações. Então, para acontecer um vulcão, para que um vulcão venha a entrar em erupção, o que acontece? Tem as placas tectônicas que estão... E o que tem abaixo das placas tectônicas? Tem aquelas lavas. As lavas que, se você não sabe, a gente está meio que flutuando assim em cima dessas lavas. Então, se existir um vulcão já ativo, eu não sei te afirmar aqui no relato bíblico, mas que já existia a parte onde saem as lavas, já existiam lá no interior da Terra. E como aconteceu quando inundou o contato com o vulcão? Não tem como contato com o vulcão. Vulcão é aquela saliência onde só é vulcão quando sai. A água são vibrações, maremotos. Mas aquele fogo... Não é necessário realmente sair lava ali, quando há a vibração da terra. O que acontece com o contato com a água? Mas não houve lava saindo da água, saindo. Houve tremor, houve vibrações. Agora, quem fez vibrar foi Deus. Deus que fez vibrar isso aí para que houvesse maremotos, a água saísse. E quando a gente fala que as águas subterrâneas que saíram foram águas, né? Aqui não fala que era lavas que saíram. A Bíblia não fala que foram lavas. Entendeu, né? Não está falando que é lava. Quando abre os grandes abismos, está falando que é águas subterrâneas. Através de terremotos. Eu queria saber dessas águas subterrâneas. Sim. Viu essa parte que... Não, a água subterrânea está acima. Está bem acima do que existe as lavas, senão evapora tudo. Não há como. Aí vai ter que estudar um pouco sobre as camadas de terra, para onde fica a parte das veias de água, onde chega a parte das placas tectônicas, e depois tem as partes de lava, tu vai ter que estudar, até chegar um núcleo que é o magma, que eles chamam, no centro da Terra. Aí tu vai ter que chegar lá em casa, lá, pegar o livro do John lá de
que corta a terra assim no meio, que eles têm assim um conceito das camadas, para te saber. Aí tu vai ter uma ideia, onde é que vibrou, que era necessário ir, subir, se Deus queria que houvesse só um dilúvio, e queria só que as águas descessem, ele teve que fazer que o terremoto acontecesse aqui, para que as águas subissem, não necessariamente aqui. Então... Naquela época, eles jogavam futebol? Se eles jogavam futebol, não. Lá não existia futebol. O futebol ele só foi inventado na Inglaterra. Foi a Inglaterra que inventou o futebol. Eu não sei em que ano foi, não estou lembrado aqui. Foi a Inglaterra que inventou o futebol. Muito. Não foram os gregos? Os gregos tinham as partes olímpicas de trabalho, assim, do que eles faziam em jogos. Mas não tem nenhuma na história assim que eles foram o criador do futebol. Pegar uma bola aqui e sair de manda e ter uma trave, goleiro. Não. Quem começou com isso aí foi lá na Inglaterra mesmo, né? Que aí essa música. Aí depois o Brasil que depois conseguiu. O que isso tem a ver com a aula, né? Tem a ver. Mas tá bom, é verdade, né? Então é isso. Então acontece. Então é isso aí, John. Tu vê lá, a origem do futebol foi na Inglaterra lá, tá bom? Alguém vai falar que é outro lugar, mas o que é mais aceito é isso. Né? Talvez. Então o que a gente percebe é o seguinte, que não há como negar que houve um dilúvio. Essa é a verdade. Outras tradições falam que aconteceu um dilúvio na Terra. Ah, mas só vocês judeus, só vocês cristãos que falam que houve um dilúvio? Não. Olha, os egípcios também disseram, os egípcios adotavam a lenda de que os deuses, certa vez, purificaram a terra por um grande dilúvio, do qual só uns poucos pastores escaparam. Na tradição dos egípcios. Então, todos os povos geraram de Noé, né? Com certeza. Porque só existiam com certeza, eles, né? Com certeza. Então, para eles, para a terra, todos veio de Noé. Então. Sim, todos. O que acontece é o seguinte, todos vieram de Adão e Eva, essa é a verdade. Só que quando Noé entrou na arca e sai da arca, o que acontece? E tinha quantos filhos? Segundo a Bíblia, 3. Como é o nome dos 3 filhos? Jafé, Cão e... Cã, né? Cão, Jafé. Pode ser Cão, também tem um... Jafé, Cão e... Sim. Sem Cã e Jafé. Vai para pegar na ordem como está escrito na Bíblia. Então, cada filho, eles foram para um lugar povoando a terra. 100 foram povoar a terra que deu origem aos semitas, que é o judeu. Os descendentes, os judeus são descendentes de 100. Já Cão, de Atal e Canaã, foram lá para a Etiópia, Egito, foram povoando esse lado. E aí nós, onde atribui que Jafé que deu que é descendente, que nós somos descendentes dos que eles falam aqui, dos gentios. É essa contagem aí que se dá. Nós não somos de 100, porque nós somos judeus. Mas alguém associa nós a Jafé. E aí a gente aceita porque é isso que eles estudaram. Então foram povoando a terra. Até surgir aí as potências através desses povos. Então os egípcios falaram sobre... E Noé não teve mais filhos. Só a Bíblia nessa época dizem que as mulheres tinham filhos e só se conotou dentro da água. Será que depois que eles saírem, Noé não fez mais filho com a mulher dele? A Bíblia só fala... Não, essa Bíblia aqui dá mais a entender assim, que eles tinham esses 3 filhos. Se Noé depois fez tchaca-tchaca e depois tiveram mais filhos, ninguém sabe. Você sabe, é mais fácil que sim, mas talvez não sei qual a idade que tinha 600 anos, 601. Então, quando ele morreu, acho que foi 930 por aí, ou menos, não sei. Então, o que a gente entende é o seguinte, depois sai da arca, ele enche a cara de vinho, fica nu, porque aí Cã viu a nudez do pai
E chegou lá para os irmãos e falou, olha, o pai tá peladão lá, lá na tenda. Os outros filhos ouviram isso, foram de costas para não ver a nudez do pai, cobriram o pai. Aí o pai, depois que acordou da ressaca lá do vinho, chegou lá e amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã, que como era descendente. Aí depois que vieram toda essa... Como Cã já foi para a parte da África, né? Que da África é um lugar muito sofrido. Não totalmente, porque tem um lado que é rico e tem um lado que é pobre. Então não é todos que sofrem ali. E aí vai se desenrolando a história das civilizações. Até chegar na Nimrod, Nimrod é considerado um grande caçador e que organiza uma civilização com um único pensamento. Porque o que Deus falou para Noé em relação aos seus filhos? Que eles deveriam sair e povoar a terra. Aí surge esse cidadão chamado Nimrod. É Nimrod, tem gente que fala Nirod, não é Nirod, embora tenha um R lá, é Nimrod. Como a palavra genro também, tem só um R, é pronome genro. Então ele é Nimrod. Construiu lá a Torre de Babel. E esse Nimrod, qual é a descendência de de Noé. De Noé. Mas não é dos filhos, quais filhos? Vamos ver aqui, qual foi aqui? A descendência aí. Qual foi a descendência de Nimrod? Qual é a descendência? Esse é de Sem. Você é quem? Sem. Deixa eu ver aqui, Nimrod, tá bom, vamos aqui. Vamos ver aqui que é o capítulo 10, quando houve a separação dos filhos. Ó. São estas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, capítulo 10. Esse. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gome, Magog, Mandai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gome são Aquenaz, Rifate, Torgamá e Javã são Elisá, Tassi, Quitim, Dondanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua e segundo a sua família em suas nações. Os filhos de Cã, olha, os filhos de Cã, vamos saber da onde Nimrod é. Os filhos de Cã, Cuxi, Miraim, Puta e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebalá, Evilá, Sabitar, Ramá, Sabitecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente, caçador diante do Senhor, e daí disse como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Princípio do seu reino foi Babel, Erech, Cade, Cané, na terra de Siná. Então, se Nimrod está aqui, Jafé, fala quem foi o filho de Jafé, e os filhos de Cã. Cã, Sem e Jafé. Então, Cuxi tem a ver com a linhagem de Cã. Aí vamos ver aqui, vem para si, ver se vai aqui. Aí depois vem Sem, que foi pai de todos. Então Nimrod dos filhos do filho de Cã. Tem filho de Jafé. No versículo 2 fala, os filhos de Jafé. Vai do versículo 2 até o versículo 5. No versículo 6, filho de Cã. Que aí entra também Nimrod. Então Nimrod é do filho de Cã, de Noé. Você entendeu aí, pai? Aí versículo 6 vai falar dos filhos de Cã. E no versículo 9 fala de Nimrod, que está dentro da civilização do filho de Noé, que é Cã. Aí lá para baixo fala, que é no versículo 21, que fala sobre os descendentes de Sem, que é todos os filhos de Eber. Eber, que deu descendente aos judeus, Eber, que é Sem, aí Eber, aí vem todo aquele povo de Israel.
Então, é essa parte aqui. Então, sobre as tradições aqui de que houve um dilúvio, falei sobre o Egito, também os gregos também disseram que houve um dilúvio. Deucalião, avisado de que os deuses iam trazer uma inundação à terra, por causa da grande perversidade desta, construiu uma arca que repousou no monte Panasso. Uma pomba foi solta 2 vezes, idêntico ao dilúvio. Isso é os gregos falando. Tradição indo. Manu, avisado, construiu um navio no qual ele sozinho escapou de um dilúvio que destruiu toda a criatura. Aconteceu com esse povo. Então, outra tradição chinesa. O fundador da civilização chinesa se representa como tendo escapado com sua mulher, 3 filhos e 3 filhas de uma inundação ocasionada porque o homem se rebelara contra o céu. Tradição chinesa. Na Inglaterra, os druidas conservaram a lenda de que o mundo tinha sido povoado de novo por um justo patriarca, que se salvara num possante navio de uma inundação enviada à terra, pelo Ser Supremo para destruir o homem por causa da sua maldade. Existe a tradição na Inglaterra. Polinésio tem história de um dilúvio do qual 8 escaparam. Os mexicanos também têm uma história do dilúvio. Um homem, sua mulher e filhos no navio foram salvos de um dilúvio que cobriu a terra. Até os peruanos também têm uma lenda sobre o dilúvio. Os peruanos. Um homem e uma mulher salvaram-se num caixão e ficou voando na água da inundação. Até os índios também, americanos, também tinha uma lenda. Várias lendas segundo as quais 3 ou 8 pessoas se salvaram num barco acima do nível da água, no cume de um alto monte. Aí vem aqui a Groenlândia, também tem uma lenda também. Uma vez a terra se tombou, todos os homens se afogaram, exceto um homem e uma mulher, o qual repovoaram a terra. Então existe nessa tradição aqui vários relatos de que aconteceu um dilúvio. E são povos que nem se conheceram. Os egípcios, a tradição grega, a tradição indo, a tradição chinesa, na Inglaterra, na Polinésia, os mexicanos, peruanos, índio-americanos, a Groenlândia, todos eles relatam que houve na história um dilúvio. Mas aqui no Brasil? Eles não estão associando, aqui não tem. Aqui, talvez se a gente fosse analisar, talvez algum índio deve ter falado alguma coisa, mas como eu não tenho esse relato, eu não posso afirmar. Mas encontrou fósseis, muito grandes, aqui no Brasil, teve acho que uns 5 anos. Ah, sim, os fósseis encontrados que são animais soterrados, né? Soterrados. Então acontece o seguinte, aí aqui pra te ter uma ideia, do capítulo 11 até o capítulo 1, passaram-se mais de 2 anos. Muito maior do que todo o restante da Bíblia. Que chega, tem aí aproximadamente 2 anos. Então, só do capítulo 1 para o capítulo 11, passaram-se 2000 anos. Quase ao mesmo tamanho, maior do que o restante da Bíblia quando foi escrita. Então, na quantidade de pessoas que foram escritas. Então, todas essas informações, ela é importante porque aí você começa a entender isso aqui de uma maneira que seja indutiva. Indutiva em que sentido? É que você pega do particular, o que está escrito, e você compreende e passa a estudar através das orientações que vêm daqui, da Bíblia. Isso é indutivo. Mas, infelizmente, as pessoas vão pelo método dedutivo. Eles leem, mas só que eles querem que a ideia parta daqui, da cabeça, do geral, para o particular. E isso não dá certo. Toda vez que você lê a Bíblia ou qualquer outro livro, e você partir da ideia aqui, e procura bases aqui, para que isso aqui apoie a sua ideia, surge uma heresia, surge uma mentira. Mas quando você parte do particular para o geral, é diferente.
Agora, a partir do geral para o particular, não dá certo. Ninguém entende nada assim. Quem lê a Bíblia a partir do geral para o particular, vai botar ideias que a Bíblia não fala. Agora, se você pegar do particular, que é a Bíblia, para o geral, aí a Bíblia vai vir com a ideia, a Bíblia que vai vir com a orientação, e aí você vai entender. É por isso que o nosso método teológico que nós estudamos tem que ser indutivo e não dedutivo. Que aí então a gente ia fugir do que realmente estava escrito aqui. Então aqui nós finalizamos falando sobre o dilúvio e como isso aconteceu, foi por causa dessa mistura. E o que é mais interessante entre o dilúvio é que Deus fez uma promessa. Colocou um arco-íris e disse que ele havia se arrependido e que ele viu que o homem é mau e que nunca mais destruiria o dilúvio, não destruiria mais o homem através de um dilúvio. Que ele percebeu que o homem é mau, percebeu que o homem sempre foge do que era para se fazer. Deixa eu ver se eu encontro essa parte aqui. Esse aqui, está no céu, da aliança, os seres viventes, para mostrar aqui para vocês qual é o pensamento de Deus em relação que Deus estabelece a aliança convosco. Estou procurando aqui a parte aqui que fala, Deus já colocou arco-íris, já encontrei aqui a parte do arco-íris. Aqui, tá? Essa aqui é bem interessante. Deus fecundo, se alguém derramar o sangue. Existem algumas leis que Deus colocou, que eles poderiam comer carne, depois do Deus podiam comer carne. Antes assim, não tinha muito essa liberdade para comer carne. Aqui o capítulo 9, versículo 8. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, todas as aves, animais domésticos, animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço uma aliança convosco, e não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos que seres viventes, que estão convosco para a perpétua geração. Porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal a aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando trouxer a nuvem sobre a terra e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir a carne. O arco estará nas nuvens, e vê-lo-eis, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de todo o que há sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e a terra. Então Deus colocou o sinal no céu, que ele não vai mais destruir a terra por um dilúvio. Que ele já viu, já percebeu que o homem é mau. Aí todo mundo fala que não vai ser mais por água, é por fogo. Então é uma questão já do Novo Testamento, fazendo a ligação entre... Mas aqui ele falou, aqui nesse, sim, ele fez uma nova aliança. Sim, que ele não vai mais destruir o homem. Mas aí ele falou com o homem e com a água, mas falou com fogo? Não, aí... Então... Aí, não, mas não está dizendo que... Não, agora não vou destruir vocês com água, agora vou destruir vocês com fogo, que é mais rápido. Aí mais rápido ser consumido não. A única coisa que a gente vai pegando pistas que as pessoas vão acreditando, que às vezes falam assim como foi no dia de Noé, que se davam em casamento, fazendo todas aquelas coisas, o dilúvio veio e levou todos. Assim será a volta do Filho do Homem. Aí as pessoas vão lá para, não estou lembrado o texto aqui
primeiro, acho que Pedro, não sei, não estou lembrado do texto, que fala sobre o fogo. O homem gosta de ver o circo pegar fogo. E pega fogo mesmo, que é um negócio que eles vão tá aqui. Vê aí então, é 2 Pedro, aqui ó, ele fala bem assim, a próxima destruição da terra será pelo fogo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos ver se é isso mesmo. E aí eles falam sobre que Deus havia feito capítulo 3, versículo 7. É 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. É assim, ora, o céu que agora existe e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, destruição dos homens ímpios. Destruição, Então, aí só fala ímpio, não fala lixo. Aí eles pegam a associação que assim como foi com água lá, e eles dizem que aí vai ser com fogo, segundo a referência que eles mostram aqui. Porque quando Noé levanta o altar, a gente vê que Noé levanta o altar. Então nessa era patriarcal, o patriarca poderia erguer um altar. Isso só foi proibido quando surgiu a lei através de Moisés, que só o sacerdote podia botar um altar. Só que Jó, ele também ergue um altar pelos filhos dele. Você vê que Jó é mais antigo do que o livro de Moisés, porque Jó é do tempo dos patriarcas. Assim como Noé ergueu um altar e ofereceu sacrifício, Jó também ofereceu um sacrifício. Então Jó é antes da lei. Ele é antes da proibição que Moisés havia feito. Porque quando Moisés veio com a lei, Moisés deixou claro, só o sacerdote e os legislativos de Levi poderiam oferecer sacrifício e fazer o altar. Por quê? Porque Deus sentiu o cheiro suave dele e ele sentiu esse cheiro e disse, agora, sabe uma coisa, eu não vou mais destruir ninguém não. Levantou Noé o altar ao Senhor e tomando de animais limpos e árvore limpa, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque é mal. Não vai amaldiçoar, e já o outro falou que é com fogo, então o fogo é uma maldição também. Sim. É por esse motivo que é uma questão de interpretação. Aqui é 8:21, Gênesis 8:21 fala o seguinte, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Não é mais por causa do homem. Porque é mal, é desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todos os seres viventes que fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno e dia todo. Então, tudo que é para acontecer é para acontecer. Tudo que é para ter é para ter. Então, tudo que o homem fizer, ele vai colher o que ele fez, mas que ele, por estar fazendo aquilo, Deus não vai fazer algo à terra por causa dele. Mas ele fará o mal a ele mesmo. Aí é por esse motivo que depois Deus dá a ordem para que, de acordo com a lei Hammurabi, que aquele homem que matar o outro, o mesmo sangue dele vai ser derramado por causa daquele outro. Dente por dente, olho por olho, e assim vai seguindo as leis. Só que aqui, esse texto aqui, dificilmente alguém explica. Que Deus diz que não vai mais destruir a terra por causa do homem. Se aqui, que é o Só que a gente vai lá para o Novo Testamento, muda tudo. Só que no Antigo Testamento aqui a aliança, né? Que ele entendeu que ele não ia fazer. Já no Antigo já fala que ele vai, né?
Como destruiu, vai acontecer, então há contradições, né? Contradições no que a pessoa quer entender. Isso, mas não no que Deus falou no Antigo Testamento. Porque em nenhum momento Jesus falou que ele vai destruir a terra com fogo. Pois é. Ele fala que o Filho do Homem veio e vai julgar. Ele vai ver quem é quem e vai separar os cabritos das ovelhas. Porque senão Deus ele falaria aqui. Agora, né? Falaria que assim, aí a gente vai para o Apocalipse que já vem a ideia de destruição. Senão ele falaria, assim como eu destruí vocês, o povo que desobedeceu, eu vou destruir com fogo. Ele não falou aqui. Não. Ele está falando assim, ó. O Senhor aspirou o suave cheiro do que nós tínhamos oferecido lá. Ele fala assim, essa palavra está escrito, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau. Ele sabe como vai fazer besteira depois disso aqui. E o desígnio do íntimo dele, do homem, é desde a sua mocidade, desde novo ele já é mau. E nem tornaria a ferir todos os viventes como fiz. Como eu fiz, eu não vou fazer mais isso com os seres viventes, não. Nem com animal, nem com nada. Aí ele botou uma regra. Enquanto durar a terra. Então ele botou uma questão assim. Enquanto durar a terra. Enquanto tiver terra aí, e não acontecer nada de algo natural, não deixará de haver sementeira e ceifa. Não vai deixar de ter frio, não vai deixar de ter calor, não vai deixar de ter verão, não vai ter também de ter inverno, dia e noite, tudo vai ter. Agora nós fazemos uma interpretação de que Deus vai destruir tudo isso aqui e é isso que vem pelos séculos dos séculos, vem por muito tempo ensinando isso. E uma coisa a gente tem que entender. Alguém perguntou para eles, Jesus, você crê que Jesus vai voltar? Eu tenho duas escolhas, crer ou não crer. Se eu disser que eu creio, por que eu digo que eu creio que Jesus vai voltar? Porque se Jesus não voltar, eu crendo, eu estou perdendo alguma coisa? Não. E se eu digo que ele não vai voltar e ele voltar? Essa é a grande, aí eu me lasco. Então qual é melhor? É melhor crer. É melhor crer que Deus vai fazer assim, é melhor crer que Deus pode fazer uma modificação nessa terra, é melhor crer que o filho dele vai voltar, é melhor crer que ele vai fazer o que é para ser feito nessa terra, do que o teu dissesse, não creio nisso. E se ele fizer? E aí, e se ele fizer? Não é melhor crer? E se ele não fizer, tu não perde nada. É isso que eu sempre ensino. A pessoa, mas não dá, é difícil não crer nisso. Eu não quero crer nisso. Tudo bem, e se for? E se acontecer? Aí é outra coisa. Aí tu fala logo a palavra certa, você vai se lascar. Então creia. A fé é escolha. Você crê. Se não acontecer nada, amém, você vai continuar a sua vida normalmente. Não vai perder nada, não custa nada. Creia só, creia que Jesus vai voltar, creia que esse mundo vai ser julgado. Se nada disso acontecer, você não está perdendo nada. Agora, se você não crê e acontecer, e aí, o que é que vai acontecer? Aí você vai se dar mal. Então, o meu conselho é, creia. Melhor escolha que você faz, porque fé é escolha. Então, creia que Jesus vai voltar, creia que ele vai mudar esse mundo, creia que muitas coisas vai ter que acontecer, que vai soar nos nossos ouvidos não muito agradável. Então, a gente crendo, a gente não perde nada. Se não acontecer nada, amém. Se acontecer, eu estou crendo, então eu vou estar salvo. Agora, se eu não crer e acontecer, aí sim, aí a coisa acontece negativamente do meu lado. E dependendo do que a gente vai ver agora aqui, a gente pode dar continuidade ao livro de Gênesis, que aí ia parar aqui, nós paramos no capítulo 11, ia para o 12 para começar uma nova jornada, Deus deixando de tratar da criação e da primeira civilização para
cuidar e tratar só de uma família, que vai dar origem ao povo de Israel, que é a família de Abraão. Ó, interessante, Deus deixa toda essa questão de criação, de civilização, de pecado, de homicídio, e para tratar da vida de uma só família. É interessante isso, né? Do capítulo 12 ali, só de uma família. Mas Deus diz assim, eu não quero mais saber, não é que ele não quer saber, eu estou dizendo, eu não quero mais saber de criação, isso é na minha palavra. Eu não quero saber de civilizações, não quero saber de dilúvio, eu quero saber agora só de uma família. E que dessa família vai surgir o prometido que sairia, que é a semente da mulher. Isso é muito interessante, mas a gente vai ver isso direito na próxima aula, ou então a gente vai trazer um tema separado. É porque depende muito da aceitação. Aí a gente vê, né, pai? Se a gente continua nessa sequência, ou já começa a escolher outros temas. Pelo menos a gente sabe que ele parou no capítulo 11. Se um dia a gente quiser falar sobre Abraão, a gente pega do capítulo 12 de Gênesis e vai andando. A gente não sabe como é que houve a aceitação aqui assim, que teve alguns irmãos que faltaram. A gente não sabe como é a aceitação das pessoas, às vezes, que assistem aqui pela internet, as pessoas que assistem depois e não colocam assim uma posição. Não falam nem a favor nem contra. Eu acho muito estranho os brasileiros. Eles não falam nem contra nem a favor, e a gente não tem nem ideia se está sendo bom. De outra forma, para mim sempre é bom falar da palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Então a gente vai ver no próximo domingo se a gente continua no capítulo 2 de Gênesis, ou então a gente escolhe um outro tema para tratar isso aqui. Essa água aqui está limpa? Não, tá limpa, né? Tá desde ontem, né? Essa água. Água. Essa água desde quinta-feira. Isso, então tá amarrado. Tá bom, pai. Eu vou passar pro meu pai aqui, ó. Vou jogar fora isso aí. Essa água jogar fora. Pois é. Então eu não vi essa infectônica. O senhor trouxe uma vitamina B12 para mim. Sim, é bom. Aí eu vi pela internet aí, o médico disse, ó, é bom você tomar pela manhã em jejum. Mas parece que a gente toma assim, parece que... Dá um sono. Baixa o corpo, parece que o corpo... Vitamina. Aí eu dou para mim, a minha fica dormida na cama, toma. Eu levo para ela, toma. Aí depois, meio-dia, 1 hora, eu tomo aquela ômega 3. Ômega 3 é bom. Então, B1, também B12, né? De manhã em jejum, e tomo 1 hora ou meio-dia ômega 3. Então, é bom para tratar os corpos, é bom para também ter cuidado, né, no nosso corpo. Sempre eu gostei de tomar vitamina, desde quando eu era moço, né? Me casei assim. E eu tomei, porque eu tinha um complexo, quando eu tinha uma idade de 25 anos, era magro demais mesmo. E eu tinha um complexo comigo, era muito magro demais mesmo. Magrinho mesmo. Era casaca mesmo, mas era magrinho mesmo. E eu tomava, meu salário era quase só vitamina. Eu comprava vitamina. Aí os meus colegas diziam, pô, você toma vitamina, cuidado, depois você vai ficar inchado aí, vai explodir, né? Fazer efeito. Mas sempre eu gostei, né? Gostei minha vitamina. Tá se dando bem, né? Aí eu até eu falei com o pastor, depois que terminou o culto, eu conversei com o pastor lá na frente da igreja, ele mora, esse lugar que ele mora, é longe, aqui em São Paulo. Aí ele disse, conversando com ele sobre você, ele disse, quantos anos de casal você tem? 52 anos de casal. Quantos anos você tem? 77. 77? Você tem 77? Ele tem 50 e poucos anos, já parece olha, o cara com 50 anos, parece que ele já é idoso, já veio esse pastor, 59 anos tem, já é quase idoso já, né? Aí disse, rapaz, eu quero chegar à tua idade, Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu realmente
eu digo assim, ó, eu faço as coisas, eu nem reparo, eu faço as coisas, parece que tem 30 anos, 25 anos eu faço. Eu faço as coisas assim, que pessoa não faz, né? Eu quero fazer. Mas como é que vai fazer? Tem 12 anos, como é que vai fazer? Mas o espírito, nossa mente, nós pensamos, nós temos só novo. Né? Depois que eu penso, mas já tenho idade, mas só com o meu pensamento, minha mente, ela joga para mim, que eu sou pessoa nova. Aí tem que deixar, né? Tem que receber, tem que deixar correr com isso. Se o meu espírito diz que eu sou novo, dentro, então importa que... Além também tem o meu pensamento, ela acha que eu tenho 25, ela quer que eu carregue essa aquele cimento lá para outro andar. Se vai dar aquilo não, né? Tem que mais não. Deixar correr, né? Não tem nossa, que sabe lá pra cima, meu Deus. Nem quando eu tinha 25 anos que eu não conseguia subir lá pra cima com essa aquele cimento junto aqui. Então, quero agradecer a você que assistiu esse estudo da Palavra de Deus, né? E domingo eu vou ter outro estudo novamente sobre Gênesis. Vamos terminar o livro de Gênesis, né? Para que você possa adquirir um conhecimento da Palavra de Deus na sua vida. Talvez você não quer ingressar numa escola, num seminário, né? Mas esse seminário é tão bom que você não paga nada, de graça mesmo, né? Gratuito para você receber a Palavra de Deus na sua vida. Né? Que Deus te abençoe grandemente a sua vida nesta manhã, né? Que Deus possa derramar bênção nesses dias de domingo. Hoje à noite nós temos o culto da família, né? O culto da família, vamos iniciar o culto às 7 horas da noite, às 19 horas, estamos aqui. Vamos transmitir também este culto também, pela live, né, pela internet, né? Você pode pelo YouTube, né? E você possa assistir. Que Deus abençoe a sua vida, grandemente, maravilhosamente. Vamos orar, agradecer a Deus por esta manhã. Né? Amado Deus, querido Jesus, quero agradecer, Pai, por este momento maravilhoso que nos concedesse desta manhã, meu Pai, de receber as bênçãos e vitória, Pai, para nós ser instruídos pela Tua Palavra, assim como Jesus Cristo instruiu os discípulos, Senhor, para ser preparados, Senhor Deus. Até hoje vemos, meu Pai, a Tua Palavra divulgada em todos os lugares, todo mundo, meu Pai, o universo, Senhor. E podemos neste momento, Pai, aprender Tua Palavra, Senhor Deus, meu Pai, aprender um com os outros, Pai Celestial. Aquele que tem mais conhecimento, Pai, para dar conhecimento àqueles que, meu Deus, que não tem, Senhor. Mas esta manhã que possa abençoar grandemente a nossa vida. Abençoa o culto desta noite, Pai, na igreja prometiu amor ao próximo, Pai Celestial. Que tu possa derramar bênção e vitória em nossa vida, Pai. Quero agradecer e pedir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue a servir a Deus, continue a buscar Deus, continue a receber o melhor de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, você.